Já imaginou olhar no espelho e ver algo que não está realmente ali? Não um fantasma, não uma assombração, mas uma criatura viva, um animal que só existe no mundo dos reflexos? Hoje, vamos explorar uma das lendas urbanas mais arrepiantes e misteriosas da internet. O animal que só aparece em reflexos. Essa história não tem um único ponto de origem, o que a torna ainda mais intrigante. Ela surge em fóruns online, redes sociais e conversas sussurradas, sempre com a mesma premissa assustadora. Existe uma criatura que ninguém nunca viu diretamente. Você pode estar num quarto completamente vazio, olhar para o espelho e lá estará ela, observando você de volta. Os relatos são variados e fascinantes. Algumas pessoas descrevem uma figura sombria e disforme, quase como um borrão que se move no canto do reflexo. Outras dão detalhes mais específicos. Um ser que se assemelha a um felino de pelos escuros e olhos brilhantes. Ou talvez algo mais parecido com um primata, com membros longos e finos, agachado no canto do espelho. O mais perturbador é que, quando você se vira para olhar o lugar onde a criatura deveria estar, não há absolutamente nada. O espaço está vazio. O fenômeno não se limita apenas a espelhos. Qualquer superfície refletiva pode se tornar uma janela para esse mundo invisível. A tela escura de um celular, uma janela durante a noite, a superfície polida de um móvel de metal e até mesmo a água parada numa poça. Pense nisso. Quantas vezes por dia você olha para uma superfície refletora sem prestar muita atenção? E se, em uma dessas vezes, algo estivesse olhando de volta? Uma das histórias mais famosas compartilhadas online vem de um estudante que diz ter visto a criatura pela primeira vez no reflexo da janela do seu quarto. Era tarde da noite. Ele estava estudando e, ao olhar para fora, viu na escuridão do vidro não apenas seu próprio reflexo, mas também uma figura esguia atrás de si. O coração dele gelou. Ele se virou, de repente acendendo a luz, mas o quarto estava vazio. Ele tentou se convencer de que era apenas o cansaço, um truque da luz. Mas nos dias seguintes ele começou a ver a mesma figura em outros lugares. No espelho do banheiro, no reflexo da tela da TV desligada. Sempre fugaz, sempre desaparecendo quando ele tentava olhar diretamente. E as fotografias? Essa é talvez a parte mais arrepiante. Existem supostas evidências fotográficas que circulam em cantos obscuros da internet. Sabe aquela selfie que você tirou em frente a uma janela ou espelho? Algumas pessoas juram que, ao dar zoom no reflexo ao fundo, encontraram uma anomalia, uma forma que não deveria estar lá. Às vezes, é apenas uma mancha escura. Em outras, parece ter um contorno definido, quase como um animal espreitando. Claro, muitas dessas imagens podem ser facilmente explicadas como pareidolia menos nosso. Cérebro vendo padrões onde não existem menos ou simplesmente manipulações digitais. Mas e se algumas delas forem reais? E se forem a única prova tangível da existência dessa criatura? A grande questão é: o que é esse ser? A ciência não oferece nenhuma explicação para um animal que existe apenas em reflexos. Isso nos leva para o campo da especulação e do sobrenatural. Uma teoria popular sugere que não se trata de um animal de carne e osso, mas sim de uma entidade interdimensional. Talvez os espelhos e outras superfícies refletivas atuem como uma espécie de membrana fina entre a nossa realidade e outra. Essa criatura viveria nesse outro plano. E ocasionalmente, sua imagem vazaria para o nosso lado, através desses portais reflexivos. Ela não pode cruzar para o nosso mundo fisicamente, mas pode nos observar. E nós podemos observá-la. Outra ideia, mais psicológica, propõe que essa criatura seja uma manifestação do nosso próprio subconsciente, uma personificação dos nossos medos e ansiedades. Pense no que um reflexo é. Uma cópia de nós mesmos, mas invertida. Talvez essa criatura seja o nosso outro eu. Uma parte sombria da nossa psique que só conseguimos vislumbrar de relance, quando nossa guarda está baixa. O fato de ela aparecer quando estamos sozinhos, muitas vezes à noite, reforça essa teoria. É nesses momentos de quietude e vulnerabilidade que nossos medos mais profundos vêm à tona. Existe também a interpretação folclórica. Em muitas culturas, espelhos são vistos como objetos mágicos, portais para o mundo dos espíritos
ou ferramentas de adivinhação. Quebrar um espelho dá 7 anos de azar, não é mesmo? Talvez essa lenda seja uma versão moderna desses antigos medos, adaptada para a nossa era digital, onde telas e superfícies reflexivas estão por toda parte. Muito mais do que no passado. A criatura seria um tipo de espírito do espelho, um guardião ou um parasita desses portais. Vamos analisar a lógica por trás disso. A luz atinge um objeto e ricocheteia para os nossos olhos, permitindo-nos vê-lo. Um espelho reflete a luz que o atinge. Para que algo apareça apenas no espelho, significaria que a criatura em si não reflete luz de uma forma que nossos olhos possam captar diretamente. Mas ela de alguma forma projeta ou emite uma imagem que só pode ser capturada e refletida por uma superfície espelhada. É uma ideia que desafia completamente as leis da física como as conhecemos. Mas e se a criatura for real? O que ela quer? A maioria dos relatos não a descreve como agressiva. Ela parece ser acima de tudo uma observadora, passiva, curiosa, talvez até tímida. Ela aparece, observa e desaparece. Esse comportamento passivo é o que a torna tão assustadora. A agressão é algo que podemos entender e combater. Mas o que você faz com algo que apenas te observa silenciosamente, de um lugar que você não pode alcançar? A sensação de ser constantemente vigiado por algo invisível é profundamente perturbadora. Imagine a paranoia que isso poderia causar. Você começaria a evitar espelhos. Cobriria as janelas à noite. Manteria seu celular sempre com a tela ligada para não criar uma superfície escura e refletora. Sua casa, antes um lugar seguro, se tornaria um labirinto de potenciais janelas para o desconhecido. Cada reflexo, por mais breve que fosse, traria uma onda de ansiedade. Você estaria realmente vendo algo, ou sua mente estaria pregando peças em você, alimentada pelo medo? É fascinante como essa lenda se espalha e evolui. É uma creepypasta perfeita, porque brinca com um medo universal e uma experiência cotidiana. Todos nós já tomamos um susto com nosso próprio reflexo ou vimos algo estranho pelo canto do olho. Essa história pega essa sensação familiar e a eleva a um nível de terror existencial. No final das contas, o animal que só aparece em reflexos provavelmente não é real, pelo menos não no sentido literal. É muito mais provável que seja uma combinação de ilusões de ótica, pareidolia, a sugestionabilidade da mente humana e, claro, a criatividade coletiva da internet para criar histórias assustadoras. Mas, da próxima vez que você estiver sozinho em um quarto silencioso e olhar para o seu reflexo na tela escura do seu computador ou no espelho do banheiro, preste um pouco mais de atenção. Olhe para além da sua própria imagem, para as sombras e os cantos do mundo refletido. Você pode se surpreender com o que seu cérebro consegue criar. Ou, talvez, só talvez, você não esteja tão sozinho quanto pensa. O que você acha? Já teve alguma experiência estranha com reflexos? Deixe sua história nos comentários. Adoraria ler as teorias e os relatos de vocês. E se curte esse tipo de mistério, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima.